Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. É sempre bom iniciar a semana, segundas-feiras, meditando, refletindo na Palavra de Deus. E eu começo te pedindo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você não é inscrita no nosso canal, inscreva-se agora, é muito fácil. É só clicar no botão aqui embaixo no YouTube e você se inscreve, ativa o sininho e passa a fazer parte dessa comunidade, dessa família da fé digital da Igreja Adventista da Promessa. Então vem com a gente. O seu like é muito importante, o seu comentário, enfim, e compartilha o link. Compartilha esse link, envia para mais pessoas, amigos, familiares, para que eles possam também usufruir e receberem edificação através da Palavra de Deus. Também te peço, seja um amigo da missão. A sua ajuda é fundamental, a sua generosidade, a sua oração, a sua contribuição é que faz a TV conseguir produzir mais, cada vez melhor e espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então, muito obrigado pela parceria e se você ainda não é parceiro, aceita o meu convite. Seja um amigo da missão e vem com a gente. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema, é uma pergunta. IA ou SD? Separa a sua Bíblia e vem com a gente depois da nossa vinheta. IA ou SD. Esses dias aconteceu algo inusitado, eu não sei quantos viram, mas saiu pela internet, nas redes sociais, um vídeo onde se afirmava a conversão de Lionel Messi, o craque, o camisa 10 da seleção argentina. E aí foi um alvoroço, as pessoas compartilhando o vídeo, mandando a notícia, muita gente gravou, muita gente postou nos seus feeds, nas suas páginas, falando da conversão desse craque, que é uma celebridade, ele tem uma fama de alcance mundial, até porque recentemente a Argentina foi campeã do mundo. Então, Lionel Messi, já pensou? Então, Lionel Messi foi numa igreja, assistiu um culto e se rendeu a Jesus Cristo. Olha que notícia! Sem dúvida, não desmereço a notícia nem o fato, porque, obviamente, quando uma celebridade se rende a Cristo verdadeiramente, de forma autêntica, é para ser celebrado, sim, é para ser divulgado, porque esta celebridade, ela carrega com ela a influência, né, de levar outros também ao arrependimento e à conversão, justamente pela sua vida, pela sua fama e tudo ok. Ninguém desmerece este valor e esta realidade. Mas o fato é que não foi isso que aconteceu, não era verdade. Era simplesmente uma IA, uma inteligência artificial. E foi um vídeo que muito bem feito, muito bem construído, com o texto, com a voz, com tudo do Messi. Mas o impressionante é que um pastor famosão aqui no Brasil, que tem milhões de seguidores, ele imediatamente, quando ele recebeu o vídeo, que ele viu o vídeo, já gravou um vídeo, saiu postando, falando desse evento e tal, que legal. Bom, aí começa a chover na página dele inúmeros comentários. Pastor, é fake news. Pastor, é IA. Pastor, é inteligência artificial. Não é verdade. O Messi não se converteu. Olha que chato. Esse mesmo pastor, passado alguns dias, ele foi checar, viu que era uma IA, uma inteligência artificial, gravou um novo vídeo muito elegante, pedindo desculpas,
que faltou para ele prudência, faltou para ele o cuidado de checar se aquela notícia era verdadeira, para depois sair postando e gravando o seu próprio vídeo, testemunhando da conversão do Messi. E aí, para os seus seguidores, admiradores, ele pede desculpas e promete que vai ter mais cuidado e cautela com os conteúdos que ele posta para não induzir as pessoas ao erro, a acreditar numa inverdade. Simplesmente ainda nesse caso, eu louvo a Deus pela atitude do pastor. A atitude de reconhecer que foi precipitado, de reconhecer que errou e de vir a público pedir desculpas. Afinal, quem nunca? Quem nunca se enganou? Quem nunca ouviu algo e teve como verdade, não checou, acreditou e divulgou? Então, de forma inconsciente, de forma involuntária, todos nós estamos sujeitos a cairmos nesse tipo de cilada, de situação e de armadilha. Ainda sobre a não conversão do Messi, essa é uma história que ela não traz consigo nenhuma grave consequência, nada preocupante. Foi uma brincadeira que alguém fez e uma leva de cristãos entrou na onda acreditando e divulgando, porque no caso do pastor famosão que eu falei, ele foi mais comentado pelo erro porque ele é famosão, mas milhares de pessoas anônimas ficaram empolgadas com o vídeo da falsa conversão e saíram replicando, republicando e divulgando. Mas, como eu disse, sem nenhuma consequência, por se tratar de um tema que não ia afetar ninguém, apenas trazer uma certa decepção, tristeza, em função da alegria que se teve ao acreditar naquela notícia. E vida que segue. Inteligência artificial. Nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo num tempo onde um pastor experiente, com muita quilometragem no seu ministério, um pastor com uma formação acadêmica, ele recebe um vídeo, não desconfia que é uma inteligência artificial, divulga e centenas e milhares dos seus seguidores acaba acreditando que aquela notícia é verdadeira. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo, como diz Paulo a Timóteo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos complicados. Imagina que as pessoas podem pegar a sua imagem, a sua voz e montarem vídeos com você falando coisas que jamais você diria, comprometendo o seu caráter, a sua moral, a sua índole, a sua ética. Nós estamos vivendo um tempo onde nós ainda vamos ver coisas totalmente absurdas, coisas destruidoras, porque, como tudo na vida, a IA, ela mostra para a gente um grande avanço nas comunicações, nas relações e no aceleramento de muitas possibilidades. Porém, ao mesmo tempo que ela é tão boa como tecnologia, como recurso, como aplicativo, as mentes caídas e pecadoras do nosso planeta já estão usando a IA para uma série de golpes, para uma série de cancelamentos, de escândalos, de falsificações, de coisas que destroem reputações. Porque sempre foi assim. A televisão, quando chega, é um grande invento, o carro é um grande invento, o telefone, o celular, a internet. Então, tudo que a ciência traz quando ela se multiplica, todos os avanços da modernidade, eles são bons se eles forem bem usados para o bem da humanidade, para a expansão, para o progresso, para o conforto, para a qualidade de vida. Porém, sempre existirão pessoas que pegarão estas coisas boas e aplicarão de forma destruidora. Para você pensar,
como é que nós nos atualizávamos há décadas atrás. Você precisaria ser assinante de um jornal diário, você precisaria ter na sua casa, na sua biblioteca, a Barça. Lembra da Barça? Você que é jovem, nunca ouviu falar em Barça, dá um Google. Era uma enciclopédia com muitos livros grossos que contavam os avanços em todas as áreas do saber de cada ano. E quem tinha a Barça tinha que ir atualizando ano após ano, quando era lançado o livro do ano. Ou seja, neste ano, a Barça lançava o livro do ano que passou, com um resumo, entende? Com um resumo dos principais acontecimentos que mexeram na história, mudaram a história e contaram a história. E hoje? Hoje qualquer criança, qualquer um de nós, acessa a internet do celular, pesquisa qualquer assunto, qualquer tema e zilhões de respostas, de fontes, de teses surgem para a gente. Ou seja, isso é maravilhoso, tanto é que não existe mais Barça. Não existe mais essa necessidade de você ter uma enciclopédia na sua estante. Não teria nem espaço na sua estante. Mas todos nós temos acesso a informações poderosas. Porém, junto com essa possibilidade, essa facilidade, nós temos os golpes pela internet, nós temos a pornografia na internet, o abuso de adolescentes, o abuso de crianças, o tráfico de menores. A gente tem uma série de escândalos e de crimes sendo cometidos na internet. Inteligência artificial. Existem pessoas que têm medo da inteligência artificial, com tudo que ela pode fazer, pessoas com medo de que amanhã todos nós estaremos obedecendo à inteligência artificial e que a vida não será mais como ela é. De fato, cada tecnologia que chega muda as realidades que a gente vive, que a gente se desenvolve. Mas a pergunta dessa reflexão é: IA ou SD? Inteligência artificial ou sabedoria de Deus? E eu vou deixar que o texto bíblico nos responda. Eu vou ler para você, em nome de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse texto. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Fala com cada um de nós. Nos edifica, nos instrui, nos perdoa, nos guia, Senhor, na Tua palavra, em submissão à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Paulo aos Coríntios, ele é sensacional. Ele é sensacional porque a sua data é antiquíssima. Nós estamos falando aí numa média de 2000 anos que esse texto foi inspirado, foi escrito. Esse texto já falava naquela época.
sobre as intenções humanas de manipular populações, de manipular adoradores, de manipular a fé das pessoas através de sabedoria humana, de inteligência humana. E aí o texto vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. E aquilo que o ser humano entende como sendo a sua inteligência e a sua sabedoria é absolutamente louco para Deus. Portanto, esse texto ele nos traz calma, ele nos traz paz. Nós não precisamos vivermos nesta presente era assustados com todas as possibilidades da IA. E aí vale a pergunta, IA ou SD? Inteligência artificial ou sabedoria de Deus? Ora, se é artificial, não é uma inteligência natural, não é uma inteligência divina, é uma inteligência mecanizada que faz coisas incríveis na nossa área. Aqui na TV Viva a Promessa, para muitas coisas de edição, de efeitos, nós precisamos usar a IA. Ela contribui muito. Como eu disse no começo, como qualquer tecnologia, como qualquer novidade que possa acelerar e facilitar o nosso dia a dia, é muito bem-vindo. Porém, mentes más usam estes recursos para o mal. E a gente precisa estar absolutamente conectados a SD, a sabedoria de Deus. Senão faremos como o pastor famosão. A gente vai pegar tudo que chegar e sair postando, sendo que aquilo é uma fake news, aquilo é uma mentira, aquilo é uma inverdade. Nós precisamos de praticarmos, de pedirmos, de experienciarmos o discernimento de espíritos nesse tempo. Porque é um tempo louco, é um tempo absolutamente constrangedor, manipulador, inibidor. É um tempo que pressiona as pessoas para pensarem, falarem e serem como a maioria é. Mas nós não fomos chamados para sermos como a maioria. Nós fomos chamados para vivermos em conformidade à palavra de Deus, às promessas de Deus para cada um de nós. Portanto, aqui Paulo, ele está falando sobre toda a loucura da pregação. E para falar da loucura da pregação, ele começa dessa forma: a palavra da cruz, ela é insensatez para aqueles que estão perecendo, para as pessoas que não receberam, não se arrependeram, para as pessoas que abraçaram os prazeres deste presente século e viraram as costas para o evangelho da cruz. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu gosto da expressão estamos sendo salvos. É constante, é diário, é contínuo, é crescente. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos na cruz do Cordeiro, o evangelho da cruz, que para o mundo é insensatez. Fomos salvos. Neste mesmo evangelho estamos sendo salvos diariamente. E por fim seremos salvos na aparição do Cordeiro que volta para buscar a sua igreja. É disso que se trata e é isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Olha essa expressão de 2000 anos atrás. Deus tornou a lógica do mundo, a sabedoria do mundo, a inteligência do mundo absurda. E o que mais nós estamos assistindo na nossa geração são absurdos que a gente custa a crer, a acreditar que a mente humana é capaz de fazer tanta maldade, multiplicar tanta maldade.
Por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos esfriaria. Só isso explica exatamente a indiferença, a frieza, o distanciamento, o ódio no coração das pessoas. O amor esfriou. E o amor esfria como consequência da multiplicação do pecado, da maldade, do ódio, da iniquidade no coração do ser humano. E essa sabedoria, essa inteligência são artificiais, visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. O que esse texto está falando é, pode vir a melhor IA, e não faltam propagadores, gente falando, olha, compre a minha IA, compre o meu curso, entre na minha plataforma, você vai ter 10 IAs, as melhores IAs do mundo, você vai fazer coisas absurdas, maravilhosas, vai ganhar dinheiro, um monte de coisa. Mas o que esse texto está dizendo é, por meio da IA, da sabedoria desse mundo, dos recursos desse mundo, da capacidade tecnológica desse mundo, você não chega ao pleno conhecimento de Deus. Você pode ter conhecimentos rasos, artificiais, superficiais, mas você não chega no conhecimento de Deus. Deus preservou a forma de alcançarmos vidas. E ele fala aqui, aqueles que creem, é do agrado de Deus salvar as pessoas que têm a capacidade de crer por meio do absurdo da pregação. E se tem algo que fica cada vez mais absurdo nesta geração, é a pregação. Alguém pode falar, mas com tanto recurso tecnológico, vocês ainda estão nessa de abrir um templo, de fazer um pequeno grupo, de fazer um grupo de estudo para ficar pregando. Vocês podiam só gravar, só transmitir, pegar uma IA e construir coisas que não daria menor trabalho para vocês. Não. Deus continua abençoando, honrando e dando unção para aqueles abnegados e apaixonados pela loucura, pelo absurdo da pregação do Evangelho. É o meio que Deus escolheu e é este meio que alcançará pessoas, milhares delas, em toda tribo, raça, língua e nação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a promessa. Nesse tempo maluco, nesse tempo louco, onde muitos de nós, eu admito, ficamos confusos. Será que isso é inteligência artificial ou não? Será que isso é de verdade ou não? Será que isso é exatamente como está sendo dito ou não? Nesses tempos absurdos, Cristo, o Cristo crucificado, aquele que prega e que tem o Evangelho da cruz, ele é poder de Deus, ele é salvação de Deus para esse tempo, para a minha casa, para a sua casa. Não perca esse de vista, não perca essa verdade de vista. Entre inteligência artificial e sabedoria de Deus, escolha aquela que será eterna, que fará a diferença na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua fé, no seu coração, na sua alma. Escolha a sabedoria de Deus. Ela continua cuidando de você, cuidando dos seus e te levando para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Em teus braços eu vou me entregar, os
aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus.
Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por estarmos juntos, glória a Deus pelo louvor que acabamos de ouvir e por esse tempo. Que a gente possa, o tempo todo, sermos influenciados, dirigidos, guiados e abençoados pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria do Pai, a sabedoria de Deus. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse promessas de esperança, obrigado por estarmos aqui juntos na Tua presença. Alcança e abençoa cada um dos Teus filhos. Nos livra do mal, nos guarda, nos fortalece, nos santifica e nos enriquece na Tua presença. Dirige-nos, Pai, em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo Promessas de Esperança.